Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Boa noite. O pessoal vai estar chegando. Vamos dar continuidade aí à série da Escola Bíblica, Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Tem muita coisa boa aqui para a gente falar, graças a Deus. E vamos dar continuidade, né? E antes de mais nada, vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite aí nesta hora. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para estar ao redor deste lugar, trazendo a tua presença, Deus. Que possamos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo, ouvindo a Tua Palavra, sendo ministrados, Senhor Deus, pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Pai, nos ajuda nesta hora a sermos pessoas, ó Deus, conforme a Tua Palavra nos ensina, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que possamos encontrar a felicidade no Senhor, a verdadeira felicidade está em praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, nos leva as nossas mentes cativas à obediência de Cristo, que o nosso coração esteja aberto, receptivo pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Vanderleia está aqui do meu lado, glória a Deus. A Eliane e o Cláudio também já chegaram, louvado seja Deus por essas vidas tão preciosas. Vamos lá, queridos, passei quase o dia inteiro preparando aí o dia de folga dedicado ao Senhor hoje, aprendendo aqui, né, sobre o Sermão do Monte. Então a gente tem o tema aí, o tema é o Reino de Deus e a promessa da verdadeira felicidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus e as bem-aventuranças, que significa a felicidade, o ser feliz. Então nós temos aí, né, a introdução que nós colocamos é pensando a respeito da felicidade. Então, o que as pessoas estão buscando ao redor do mundo todo? É a felicidade. Ser feliz, ter paz, ter prosperidade, mas antes de mais nada, ser feliz, buscar a felicidade. Umas pessoas buscam felicidade nas outras pessoas, então querem encontrar no próximo a felicidade. E às vezes acaba se frustrando, né? Porque não é possível a outra pessoa se fazer ela feliz. A ideia, o que é para a nossa vida? É buscar em nós a felicidade para derramar sobre a vida do próximo. Então essa felicidade estando com Jesus, né, esse objetivo de estar sempre buscando em Deus, na graça, na Trindade, a verdadeira felicidade para poder aí sim derramar sobre a vida do próximo. Então ninguém casa, por exemplo, para fazer para ser feliz, mas sim para fazer o outro feliz. Então isso é bem diferente e na prática a gente vê um significado bem profundo nisso, né? E outros também buscam, por exemplo, o dinheiro, né? O dinheiro, aquilo que o dinheiro pode comprar. Dinheiro não traz felicidade, diz o ditado popular. Manda buscar. Porque às vezes as pessoas estão ali buscando o dinheiro, mas para ela poder viajar, para ela poder não passar por dificuldade financeira, tá buscando dinheiro, recompensas financeiras, recursos, ações, tudo que envolve dinheiro, para quê? Para que ela possa se deleitar nos seus prazeres. Isso também é um erro que nós vamos aprender mais na frente, né? Hoje nós vamos estar concentrados nas bem-aventuranças. E por outro lado também existe o poder, a ilusão do poder para trazer essa autoridade, para trazer um status,
ser valorizado pela posição social que você ocupa. Então, isso são buscas diferentes de felicidade. Então, esses princípios, nós vemos que está na contramão da palavra de Deus. E nesta noite, na escola bíblica, nós vamos aprender o verdadeiro significado da felicidade. Então, amados, a felicidade que dura para sempre, sempre estará para fazer a vontade de Deus. Então, aquele que faz a vontade de Deus sempre vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa obediente, que cumpre os mandamentos do Senhor. Não é algo que ela está criando, não é algo que ela está inventando, não. É algo que ela está obedecendo. Um mandamento que foi escrito há mais de 2000 anos. A Bíblia Sagrada representa uma história de um Deus cujo tem um povo que foi abençoado pelas suas mãos. E aqueles que obedecem os seus mandamentos encontram uma recompensa, que uma delas é a felicidade que nós vamos ver. Uma felicidade verdadeira vai nos acompanhar enquanto sermos como discípulos que se aproximam, da verdade de quem é Cristo. Às vezes as pessoas se aproximam de Deus e não sabem quem é Cristo. O que Cristo significa para ela? Então, o que Cristo significa para você? Então, é esse pensamento que nós precisamos estar mantendo, fazendo a vontade de Deus e garantindo assim a felicidade. O contexto histórico aqui, queridos, é importante a gente ressaltar a expectativa que o povo tinha do reino de Deus. Então, o Messias prometido do Antigo Testamento estava ali em evidência e eles estavam aguardando um senhorio, um poderio militar que iria desfazer o Império Romano, que eles estavam ali naquela ocasião, sendo subordinados a esse império, e depois conquistar muitas nações através de Israel. Então esse Messias ia usar, de uma forma miraculosa, obviamente, usar a nação de Israel para governar as outras nações. Então era um reino que era muito poderoso, ia ser mais poderoso que o Império Romano, que era o mais evidente, o mais relevante daquela época. Então existia isso. Por quê? Porque dentro da história do Antigo Testamento, a gente viu o povo de Israel passando por vários reinos. O reino assírio, o reino babilônico, medo, persa, grego e agora, nos dias de Jesus, o Império Romano. Então, dentro desse histórico, nós vimos muita graça de Deus no sentido da misericórdia dele para que pudesse guardar essa aliança. Guardar a aliança que Deus tinha com o seu povo, através da vida por exemplo, de Davi, de Davi. Então essa aliança davídica foi permanecida até no tempo de Jesus, para poder preservar. E isso durou por um tempo, depois sim dos cativeiros também, Tiveram os cativeiros babilônico, assírio, e aquele silêncio de 400 anos antes da vinda de Jesus. Então os profetas escreveram o Antigo Testamento, vamos dizer assim, até 400 anos antes de Cristo. Depois cessou, virou um silêncio. Ninguém mais falava nada. Não existia nenhuma voz profética no meio do povo. Então passaram por situações bem complicadas no fim do período grego e aquela divisão, daqueles homens lá. Então essa era a expectativa deles, Eles achavam que o Messias ia vir com carros, cavalos, um exército poderoso, uma força militar que iria trazer um reino diferente, um reino que estava ali para poder fazer a vontade de Deus. Mas Jesus, ele entra em cena trazendo um reino de ponta cabeça.
Um reino completamente diferente daquilo que eles estavam imaginando. Então apareceu Jesus como o Messias, o prometido do Antigo Testamento, o ungido de Deus, trazendo um reino totalmente diferente, sem cavalos, sem força militar, sem exército, sem soldados, sem miríades de cavaleiros, nada disso. Jesus apresentou um reino começando com aquele que é mais humilde, começando com aquele que é menos valorizado, com aquele mais prejudicado dentro de uma sociedade. Olha só a abordagem de Jesus quando nós olhamos para o Sermão do Monte. Evidentemente que o Sermão do Monte não é só as bem-aventuranças. Quando as pessoas pensam no Sermão do Monte, elas vão pensar nas bem-aventuranças quando ele sobe no monte e começa a ensinar, como nós vimos semana passada. Mas a verdade é que o Sermão do Monte existe uma aplicabilidade da lei de uma forma nunca vista antes. E isso nós vamos ver no decorrer desses 3 capítulos. Não sei até a altura que nós vamos conquistar aqui, né, nessas bem-aventuranças. Mas é importante dizer que Jesus apresentou 2 coisas fundamentais dentro desse discurso tão poderoso, cheio de autoridade, e uma autoridade que excedia os conhecimentos daquela população. 2 coisas que ele apresentou. Primeiro, a palavrinha arrependimento. Arrependimento foi o início do discurso, o início do ministério, o início do ensinamento do Mestre Jesus. Ele começou por essa linha de arrependimento. Por que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados, das suas atitudes, das suas afrontas, das suas opressões e tantas características erradas, os pecados evidentes que as pessoas e a própria nação estavam cometendo. Esse arrependimento precisava ser urgente para que se estabelecesse esse reino de Deus que ele estava anunciando. Então essas 2 palavras, arrependimento e reino de Deus, que estavam caminhando ali juntas para poder trazer essa diferença de pensamento, essa oportunidade de mudança e transformação. Aquelas pessoas não queriam mais viver daquela maneira. Elas não queriam mais ser subjugadas por aquele império. Eles queriam ser pessoas diferentes, pessoas que vivessem uma independência. Mas isso ocorre de uma forma totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Estavam acostumados com a base militar, estavam acostumados com os soldados andando nas cidades principais lá de Israel, consequentemente Jerusalém. Então, Cafarnaum, existiam bases militares que os exércitos estavam ali tomando conta, e outros países também, outras províncias que existiam naquela época. E aí Jesus apresenta isso, que o reino de Deus, e nós vemos lá em Lucas, que o reino de Deus está dentro de nós. Aí a coisa muda. Aí a cabeça deles começou a sair fumacinha, né? Você imagina a cabeça deles saindo um monte de fumacinha, fervendo ali por dentro, porque eles falam, mas como isso? Como ser ali... ter essa mudança, né, e ter todo o reino de Deus, que era uma coisa muito grandiosa e valorosa dentro de uma única pessoa. Então eles não conseguiam entender isso. Mas isso traz um contraste, né, por aquilo que eles estavam pensando, como nós falamos, totalmente diferente. É um ensino transcendental. O que significa isso? É uma expectativa além da nossa racionalidade, precisa de um conhecimento superior, de uma força externa, para poder exercer essa prática desse ensinamento. É um ensinamento transcendental no sentido do quê? Que nós precisamos da força do Espírito Santo
do poder do Espírito Santo para colocar em prática essas bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças, por exemplo, o Sermão do Monte, ele é dito para pessoas crentes em Cristo, não o ímpio. O ímpio não vai entender, não vai discernir esse entendimento aqui, não vai discernir esse mandamento. Ele não vai conseguir entender, mas nós podemos entender, nós podemos até praticar, e nós não vamos ter que ler, estudar o Sermão do Monte, porque nós somos crentes, né? Para nós nos tornarmos mais crentes. Não é esse o propósito. O propósito é que se nós somos crentes em Jesus Cristo, então, consequentemente, existe uma obrigatoriedade de aprender com aquele que nos ensinou através da palavra de Deus. Então, essa obrigatoriedade, esse mandamento, essa ordenança tem a finalidade do quê? De instruir a pessoa que é cristão. Então, se nós, obviamente, que somos cristãos, nós precisamos receber o ensinamento do nosso mestre, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, deixaram muitos seguidores também impressionados pela maneira que Jesus ensinava. Era algo assim, bem diferente, né? Muito diferente que nós temos. Então, o reino de ponta cabeça, na contramão de tudo que nós estamos aprendendo, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos para o texto. Começar aqui. Existem nove, como que fala? 9 bem-aventuranças. Alguns vão dizer o quê? Que existe 8 bem-aventuranças. 8 bem-aventuranças. E essas 8 bem-aventuranças são o quê? São a maneira de encarar aqui essas qualificações, esses comportamentos, essa vivência de cada indivíduo. Outros vão dizer que são 9 bem-aventuranças. Então, nós vamos trazer do partido, porque como o 8, a 8ª e a 9ª são muito próximos, então nós vamos separar aqui e vamos ler de uma forma que existam 9 bem-aventuranças. Ok? Vamos lá, para a glória de Deus, chegamos aqui, né? Então, só para recapitular um pouquinho, né, aquilo que nós falamos na semana passada, vamos ler a partir do versículo 1 e até o versículo 12, ok? Que diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, aí entra o nosso texto aqui em destaque, tá? Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E a 9ª aqui na nossa qualificação diz assim, no versículo 11: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Graça e paz, Maria. Seja bem-vinda, irmã. Glória a Deus pela sua vida. Então, olha só que, é tremendo isso. É maravilhoso. É muita coisa
importante para que a gente possa pensar aqui juntos, né? Vamos pensar juntos nessa bem-aventurança. Quero que você pense. Não vamos fazer nada correndo, não estamos com pressa, porque não existe pressa, né, dentro do reino de Deus. A gente vai meditar. Quando nós estamos meditando na palavra, nós queremos enxergar tudo aquilo que é possível, todas as vezes que nos depararmos com esse texto. Então, o primeiro aqui, queridos, é bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui, amados, nós temos bem-aventurados pobres. Outras traduções está falando humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus. Então Jesus, na sua posição de mestre, inicia as bem-aventuranças aqui, dizendo que quem são os soldados desse reino? Então você imagina aquilo que nós falamos no contexto histórico, né? Quem vai se alistar dentro deste reino? Quem são os soldados, os guerreiros que vão se levantar aqui para levantar essa bandeira, né? Essa bandeira do Senhor, para proclamar o reino dele. Então, o primeiro são os pobres de espírito. Esses são aqueles que, depois de arrependidos, dependem fielmente tudo o que fazem de Deus. Fielmente. Então, fielmente é uma pessoa assim que não vai mudar a sua ótica, não vai mudar a sua maneira de pensar, vai estar ali sempre buscando isso. Então, esses mesmos pobres de recursos, às vezes financeiros, né, os humildes, esses são crentes que dependem fielmente de Deus, porque precisam da provisão, confiam na provisão. Diferentemente daquele que é arrogante, né, daquele que é jactancioso, daquele que é orgulhoso, autoconfiante. Esse não quer depender de Deus, ele quer depender da sua capacidade. Então, nós temos que olhar esse versículo para encontrarmos nele a verdadeira felicidade. Veja bem, a verdadeira felicidade está ali. Então, os pobres de espírito, em poucos momentos, são os menos favorecidos financeiramente, né? E no Evangelho da Prosperidade, por exemplo? O Evangelho da Prosperidade, amados, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que as pessoas que são pobres, as pessoas que são humildes, as pessoas que têm pouco recurso, veja bem a comparação, elas são qualificadas de uma forma que elas são amaldiçoadas. Estão pagando por um alto preço, uma condenação, estão sendo punidas por Deus por serem pobres. Na perspectiva, na visão do Evangelho da Prosperidade. Isso, obviamente, é um erro. Nós queremos entender isso. Qual que é esse sentido que Jesus está falando aqui? A grande maioria das pessoas estão vivendo numa situação. Se você procurar na internet, você vai encontrar pouquíssimas pessoas são milionárias. Pouquíssimas pessoas. A grande maioria tem uma vida bem humilde, bem simples, né? Então nós vemos isso. Agora, é pecado ser uma pessoa simples? É um pecado ser uma pessoa pobre? É um pecado ser uma pessoa humilde, que não tem tanto recurso? Obviamente que não. Isso nós sabemos que não. Então nós temos que desconstruir essa má impressão de valorizar a aparência das pessoas, porque às vezes elas são as pessoas têm muito dinheiro, só que não tem um espírito quebrantado, um espírito que dependa totalmente do seu Deus. Entende? Então aí onde que está o grande X da questão, né? Vamos dizer assim. Prosseguimos aqui então, queridos, que para vivermos estando com o nosso espírito pobre, no sentido totalmente de depender a Deus, né? Humildes de espírito,
é necessário o quê? Arrependimento. Mas arrependimento do quê, Kleber? Aquilo que é contrário a um espírito humilde. É o quê? O orgulho, a arrogância. Então essas são características, esses são pecados que nós precisamos nos arrepender. Às vezes a gente não demonstra, às vezes a gente não fala, ou outras vezes nós falamos, outras vezes demonstramos essa autoconfiança. Isso é prejudicial para nós mesmos, além de dar um mau testemunho. Então o crente que quer descobrir a verdadeira felicidade, ele precisa estar nessa rota do arrependimento. Ele precisa estar sempre na direção daquilo que Deus pode fazer para ele. Amém? Às vezes as pessoas não valorizam as bem-aventuranças, hein? Olha só. Ah, esse texto é bem conhecido, esse texto nem preciso mais estudar, eu quero alguma coisa mais profunda. Não, a primícia aqui é o quê? Nós vivemos aquilo que Jesus está ensinando. Então, viver aquilo que Jesus está ensinando, esse é o nosso objetivo. Amém? Então, nós precisamos olhar para isso. O segundo ponto aqui, a segunda bem-aventurança, são os que choram, né? Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Esse consolo, esse choro, esse consolo é uma recompensa dentro da felicidade, dentro da bem-aventurança. Olha que tremendo que é isso. Nesse quarto versículo aqui, né, que nós lemos, e o quinto capítulo narrado por Mateus apresenta a segunda bem-aventurança, o choro. O choro nos remete mais uma vez ao arrependimento, e choro também nos remete ao quê? Ao luto. Então, quando passamos por luto, existe aquela dor, aquele sofrimento, né? Aquela situação muito dificultosa, né? Maria Aparecida, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Glória a Deus. Então, amados, a gente vê essa situação muito difícil, né? Quando tem esse choro. E lá, dentro desse contexto, por que Jesus está falando aqueles que choram? Esse choro pode ser endereçado pela nação de Israel, pelos pecados, por tudo aquilo, pelo histórico da nação de Israel, tudo aquilo que eles fizeram de errado, tudo aquilo que eles foram para longe, né, da vontade de Deus. Então esse choro, nós precisamos ver aqui que Jesus está se remetendo à nação pecadora de Israel, durante todo esse histórico de rebeldia, de teimosia, né, do próprio povo de Israel. A condição era o quê? Lamentar pelo processo de estarem passando, sendo governados por outro reino, né? E nossos dias? Quando nós olhamos as pessoas chorando, por sua vez. Quando a gente olha alguma pessoa chorando, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar o quê? A gente pensa, acho que essa pessoa está passando por uma dificuldade. Essa pessoa está passando por uma situação muito difícil. Essa pessoa está passando, eu acho que é uma depressão. E depressão é um estado clínico que precisa de ajuda. Precisa da parte espiritual, obviamente, como tudo na nossa vida, precisa da intervenção divina, do poder do Espírito Santo, da iluminação da palavra de Deus, mas também precisa de uma parte clínica, né? Que esses profissionais aí que são capacitados para cuidar a respeito de depressão. E aqui nós vemos o choro narrado aqui por Mateus, nas palavras do Mestre Jesus, estão se referindo àqueles que serão consolados. O que é a consolação? O que é ser consolado? Consolado é ser amparado, é ser cuidado, é ser assistido. Então, muitas vezes, as pessoas falam que é terrível o choro, terrível a dor, o sofrimento. É verdade, isso não é mentira, não é um engano. Sofrimento não é um engano, é uma verdade. Mas, por outro lado, existe uma recompensa, porque dentro do reino de Deus, existe pessoas que serão consoladas. Isso gera
felicidade. Então esse choro não vai durar muito tempo. Esse choro não vai ser perpétuo na vida de uma pessoa, dentro do reino de Deus. Esse crente, ele pode chorar sim, vai passar por sofrimento, por dor, por luto, vai se arrepender e esse arrependimento vai gerar choro, todas as partes aí incluídas. Porém, ele vai ser consolado. Às vezes as pessoas lá no mundo, queridos, estão passando por esse tipo de sofrimento, mas não estão tendo consolo. E dentro do reino de Deus existe consolo através do Espírito Santo. Então, lá na frente, quando o Espírito Santo vem na narrativa aqui dos evangélicos, nós vemos essa realidade, essa construção desse pensamento, né? Agora a pergunta é, como ser consolado, né? Olhos secos não serão consolados. Aqueles olhos de coruja, né? Aqueles olhos grandão, assustado, esse precisa ser consolado? Não, porque não chorou, né? Então aqui está falando do quê? Está falando do choro. A promessa aqui é para aqueles que choram. O consolo vai ser para aqueles que choram diante do arrependimento, da convicção do seu pecado, daquele luto, daquela situação difícil, né? Mas esse choro está demonstrando o quê? Que a pessoa se rendeu, baixou a guarda, entende? Está convencida, ela não vai ficar lutando contra aquela situação, ela não vai ficar querendo vencer aquilo com as próprias mãos. Ela está reconhecendo a soberania de Deus dentro do contexto do reino de Deus, ok? E eu pergunto, qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você chorou e qual foi o motivo que você chorou? Então, olha só como que nós podemos viajar nessa hora, né? A última vez que você chorou copiosamente, né? Você chorou de uma forma muito derramada, demonstrando ali muita coisa. Então, ali o que aconteceu? Ali o que aconteceu com você? Qual que foi o motivo do seu choro? Então, o Espírito Santo foi até no seu coração e te consolou? Alguma pessoa foi lá e consolou, te abraçou? Qual que foi a situação peculiar ali que você passou? Então, esse motivo poderoso, né, consolado, foi poderosamente consolado pelo seu Deus? Então, aqui nós vemos, olha só quanta coisa, né, queridos, que nós podemos pensar, podemos aqui analisar, né? Outra coisa, queridos, nós temos aqui a terceira bem-aventurança. Terceira bem-aventurança são os mansos. Aqui a coisa vai começar a apertar um pouquinho, né? As bem-aventuranças, os mansos, porque herdarão a terra. Então, essa promessa, muitos querem conquistar, não é verdade? Eu quero conquistar territórios, eu quero conquistar células, eu quero conquistar vidas, famílias, isso não é errado. Eu quero pregar para as nações, eu quero ir para as nações pregar o evangelho, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, quero conquistar meu território, a minha cidade, isso, aquilo. Tudo bem, amém, glória a Deus, louvado seja Deus por essa fé. Mas nós temos que considerar qual que é a atitude dentro do Sermão do Monte que vai herdar essa terra. Aí vamos ver se a gente se enquadra ou não. Olha só que interessante esse estudo. Esse estudo é maravilhoso, amados, é maravilhoso. O bom pastor continua instruindo os seus discípulos, apontando uma característica reconhecida por todos, a mansidão. Quando você conhece uma pessoa, você vê o seu comportamento, quando aquela pessoa é calma, aquela pessoa é tranquila, as suas decisões são tomadas de uma forma gradativa, são tomadas ali sem impulsão, sem situações difíceis, tá ali calmo, tranquilo, no seu falar é calmo, tudo direciona para aquela pessoa calma, é mansa, né, no caso. Então isso é reconhecido por todos, verdade ou não é? No nosso trabalho,
né? Às vezes a gente trabalha em várias equipes, várias pessoas, e você está escalado em determinado tempo com aquela pessoa. Só que aquela pessoa é agitada, aquela pessoa é impetuosa, aquela pessoa está ali sempre falando muito, gesticulando, xingando, às vezes até gritando com o cliente. Você imagina essa situação. Ou é um chefe, né? Nervoso, um chefe nervoso que está ali falando um monte e oprimindo os funcionários. Ninguém quer chegar perto dessa pessoa. Agora, quando a pessoa é calma, quando a pessoa é humilde, a primeira característica dela é o quê? Ela ouve. Ela ouve todos aqueles que estão à sua volta. E isso é uma habilidade nos nossos dias. Porque a pessoa tem essa percepção de ouvir, de estar ali meditando naquilo que o seu próximo está falando. Isso é uma habilidade nos dias de hoje. Então, a Bíblia está dizendo que aquele que é manso é feliz. Aquele que é manso, ele não vai entrar em briga que não pertence a ele. Entrar numa briga que não é dele, que não pertence ao seu reino. O reino de Deus é totalmente diferente. O reino de Deus, às vezes, é visto de ponta cabeça, na contramão da direção, né? E esse público que estava ali, graça e paz, Marcinha, seja bem-vinda. Louvado seja Deus pela sua vida. Então, esse público que estava ali, né, ouvindo o sermão de Jesus, tinha, obviamente, uma expectativa, né, da ação militar, como nós falamos. Aí Jesus ele está citando aqui, segundo os estudiosos, lá em Salmos 37, versículo 9 e Salmos 37, versículo 11. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 11 de Salmo 37. Olha o que diz. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Olha que tremendo é isso. Então veja bem, que Jesus está apresentando aqui que o soldado do reino de Deus tem essa característica, a mansidão, porque a mansidão vai herdar a terra. Vai trazer alegria, vai trazer felicidades, uma abundância de paz. Por quê? Você viu uma pessoa mansa brigando com alguém? Você viu uma pessoa mansa discutindo, batendo, jogando pedra, bomba? Não, não existe isso. Não tem, não existe. Por quê? Porque a ideia dessa pessoa mansa é descansar no Senhor, é esperar em Deus. Então isso, amados, nós precisamos estar buscando sempre esse conhecimento, sempre buscando essa prática, né? Hoje poderíamos enumerar vários episódios, sim ou não? Vários episódios que a gente perdeu a cabeça na nossa vida, durante a nossa caminhada com Cristo, não antes. Estou falando antes. Antes você não conhecia Jesus. Antes o Kleber não conhecia Jesus. Estou falando agora. Depois que nós conhecemos a Cristo. Existiu episódios, poucos episódios, obviamente, mas existiu. Né? Existiu episódios que você quis resolver as coisas da sua maneira. Existiu episódios que você quis resolver do seu jeito, né? Depois de um período de indignação, de revolta, ira, né? São muitos, né, que estão nessa situação. Mas o que precisou para trazer essa mudança? Arrependimento, reconhecimento, aquele impulsão, né, que teve ali no ímpeto da razão, da informação que você recebeu, por exemplo, gerou aquela indignação e você falou coisas que não é verdade, ou até que é verdade, mas não poderia ser dita daquela maneira, daquela abordagem. Então nós vemos isso. Isso é um bom sinal, queridos. Por quê? Porque existe esperança para aqueles que estão em Cristo. Agora é diferente quando aquela pessoa se revolta,
Quando aquela pessoa se ira e não muda. Olha só, porque é o que a Bíblia diz lá, quando Paulo fala na carta aos Efésios, quando diz que não coloque o sol sobre a sua ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então quer dizer o quê? Para você resolver aquilo, não deixar protelar por muito tempo. Então isso é característico das pessoas que estão seguindo a Jesus, que estão querendo, buscando, com todo o seu esforço e sua dedicação, através do poder do Espírito Santo, está obedecendo aos mandamentos de Deus. Olha só que lindo que é isso. Porque às vezes as pessoas falam, eu errei, eu vou sair da igreja. Eu errei, eu vou desistir do meu casamento. Não quero mais saber desse casamento. Eu errei, eu não quero mais saber dessa profissão. Eu perdi a cabeça, eu não sirvo para isso. Não. Quando as pessoas estão em Cristo, elas veem oportunidades, conseguem ser preenchidas com uma esperança de mudança, de transformação. Por quê? Porque o reino não é o ambiente que ela vive. O reino é aquilo que está dentro dela. Então, quando ela tem essa identidade de ser mansa, ela consegue avançar nos seus objetivos, no seu autogoverno, no seu autocontrole, né? Um dos frutos do Espírito do domínio próprio. Então, ela consegue falar, não, peraí, eu errei dessa vez, não vou repetir isso. Eu vou repetir isso? Não, não posso repetir. Por quê? Porque o Espírito Santo já me falou a respeito disso. E quando ele fala, ele marca. Quando o Senhor vai falar com você, ele vai te marcar de uma maneira ou de outra, mas ele vai te marcar para você não esquecer. Não é verdade? Todo domingo, graças a Deus por isso, nós estamos na casa do Senhor. É verdade, não é? Estamos nos alimentando da palavra de Deus. Estamos nos devocionais pessoais aí diariamente, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando pelo nosso dia. Estamos aí construindo, né? Isso aos pés do Senhor e colocando Jesus no alto. Mas a gente não lembra de tudo, não é verdade? Não lembra de tudo. Não existe como, né, uma mente humana lembrar de todos os sermões. Você imagina, se você está há 10 anos na igreja, você tem mais de 500 sermões, se você foi todos os domingos na igreja, você tem mais de 500 palavras, 500 mensagens, 500 sermões pregados pelo pastor lá que estava ministrando. Então você imagina, 500 sermões dentro da sua cabeça. Então, mas alguns você lembra até hoje, não é verdade? Você lembra quando ouviu a primeira vez aquele pastor, aquele conferencista, o seu pastor, né, no nosso caso da Igreja Batista, o apóstolo Jacó, quando ele trouxe alguma palavra para você, e aquilo foi ali direto à sua necessidade, e você lembra dessa palavra até hoje. Então isso quer dizer o quê? Que existe uma esperança. Existe uma esperança para nós, para a nossa vida com Deus. Essa aproximação, né? Essa aproximação. Então nós vemos aqui qual que é a maneira vitoriosa de vencer esse temperamento que muitos de nós admitimos que existe em nosso caráter. Como que quem poderá nos defender? Quem poderá nos salvar? Quem poderá nos mudar desse temperamento? É o poder de Deus. Não existe outro lugar. Em primeiro lugar, nós temos 3 situações aqui que consideramos que vamos conseguir vencer para nos tornar pessoas mais mansas. Primeiro é a oração, uma vida de oração. Uma vida de oração, queridos, vai te prevenir, vai diminuir drasticamente muitos acidentes de percurso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, queridos, na prática aqui, parou da teoria, agora é tudo prática. Na prática, nós admitimos o quê?
que esse temperamento, que às vezes é agressivo, é revoltoso, impetuoso, nervoso, não sei qual que é, precisa ter a mão de Deus controlando isso. Como que a mão de Deus vai operar? Através do tempo sozinho com Deus, através da sua vida de oração. A sua vida de oração precisa ser prioridade. Como nós já falamos semana passada, como nós já falamos que Jesus precisa estar ali ocupando o primeiro lugar, o lugar alto da sua vida. Então, às vezes, da semana passada para cá, a sua semana não foi das melhores, né? Você poderia ter investido mais tempo na sua vida de oração. Mas isso é uma construção, é tijolinho por tijolinho. Então, você vai aumentando de 5 minutos para 10 minutos, 15 minutos, meia hora e assim por diante. Então, a vida de oração vai te trazer paz, vai te trazer mansidão. Porque aqueles que estão perto de Deus vão ser mansos e humildes. Lembra lá de Mateus capítulo 11? Também que fala sobre a mansidão? Que tremendo é isso. Em segundo lugar, queridos, é esperar para tomar decisões importantes na sua vida. Às vezes a gente, por esse nervosismo, por esse temperamento, por essas situações aí, de indignação, a gente acaba tomando decisões precipitadas. Decisões precipitadas, por exemplo, no casamento. Então, quando você está nervoso, nervosa aí no casamento, você tem que esperar. Espera a poeira baixar, deixa os ânimos descerem, ser subjugados, deixa a sua carne ser subjugada pelo Espírito nesta hora. E depois você toma a decisão. No seu trabalho não é diferente. No seu trabalho, muitas vezes, as pessoas ficam ali irritadas e tomam posições, tomam atitudes que vão estar comprometendo toda a sua carreira profissional. Então, nós precisamos aguardar o tempo certo, depois de um período de oração, depois de um período de meditação na palavra, para tomar as decisões. E não é diferente dentro do ministério, dentro da igreja que você frequenta. Lá na igreja que você frequenta, você não pode tomar as decisões assim, de pronto, de bate-pronto. Não, precisamos esperar, precisamos conversar, precisamos nos inteirar das informações primeiro, porque às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo e acabam tomando partido, tomando atitudes. Eu vou sair dessa igreja porque estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, e você na verdade não sabe de nada. Então nós precisamos ponderar isso. Vamos conversar com as pessoas que sabem e podem nos ajudar, né? Então, isso é tomar atitudes, é esperar para tomar atitudes de grande valor na sua vida. Tanto no casamento, como nós falamos, na profissão e ministério. Algumas delas, né? Esse foi o segundo. Então, o primeiro foi a vida de oração. O segundo é esperar para tomar a atitude correta. E o terceiro é ouvir conselhos de pessoas experientes. Mais experientes do que você, por exemplo, né? Isso vai trazer o quê? Vai trazer a característica do crente humilde, o crente sábio, o crente que passou pelo processo de arrependimento, o crente que reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. E essas pessoas, nós já oramos, estamos esperando no Senhor e nós vamos ouvir conselhos. Isso é sabedoria, queridos. Porque você não vai aprender com o erro dos outros. Você não vai aprender com o seu próprio erro, que é mais comum. A sabedoria é quando você aprende com o erro dos outros. E aí quando você ouve essas experiências de pessoas, às vezes não são pessoas consideravelmente mais velhas do que você. Às vezes não, eu tenho 30 anos, então eu tenho que ouvir uma pessoa de 50, 60. Não, mas às vezes ela é mais experiente naquele determinado assunto, naquele aspecto, naquela profissão, naquela situação que você está passando.
Então a pessoa trabalha com medicina, por exemplo, então ela vai procurar, às vezes a pessoa é mais jovem, só que ela acabou de sair de um curso. Por exemplo, quem trabalha com segurança. Segurança, a pessoa já tem 20 anos, trabalha na segurança. Teoricamente, ele já viu muita coisa, já sabe como se equilibrar em várias situações. Mas quando chega uma pessoa, né, dentro desses 20 anos lá, 6 meses antes de completar esses 20, ela chegou com uma carga de conhecimento nova. Muitas atualizações de leis e muitas atualizações de treinamento, de vivência ali, de prática, né? Também ali dentro do seu contexto. Então ela pode também te agregar, não menosprezar. Não, isso aí é recruta, né? Vamos falar na segurança, né? E isso daí é recruta, isso aí não, isso daí é cabão velho, né? Isso aí não. Não, isso daí não resolve. Não, queridos, às vezes não, às vezes a gente precisa ouvir também. Pessoas mais experientes do que você. Então isso que é o foco, né? Dentro dessa mansidão. E dentro disso, olha só, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Então a pessoa mansa, ela tem a sua alma próspera, a sua alma resolvida, a sua alma decidida aquilo que ela é. Ela reconhece a sua identidade. Olha só que maravilhoso que é isso. Porque às vezes as pessoas querem fazer de tudo quanto é jeito, né? Então, amados, nós temos aqui 3 características. Olha só que tremendo, né? 3 características aqui das bem-aventuranças. Nós vamos estar parando por aqui. Nós vamos parar nessa terceira. Semana que vem nós vamos para mais 3 ou 4, aí depende do que aqui a gente vai estar falando, tá ok? Mas só recapitulando, nós falamos dos humildes em espírito, falamos dos que choram e serão consolados e falamos sobre os mansos, por último aqui, que herdarão a terra. Então a atitude, o ser, viver isso. Viver uma pessoa humilde. Às vezes você ouve aí algumas palavras, né? E tem um pregador americano, chama Timothy Keller, e ele fala assim, que a humildade é igual roupa íntima. Meio estranho, né? Não assusta não. É a mesma coisa que roupa íntima. É necessário, mas quando se expõe, perde o seu valor, né? Fica vulgar, fica desnecessário. Então você imagina isso, a humildade. A humildade, você não precisa falar que você é humilde. Não precisa dar testemunho da sua humildade. Não. As pessoas vão ver. É a mesma coisa que mansidão. As pessoas vão ver. Isso está atrelado um com o outro, né? Nós vamos ver depois a fome e sede de justiça, misericórdia, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os perseguidos, né? Insultados por causa do nome de Jesus. Então essas coisas são atitudes que as pessoas vão ver. Você não precisa falar, tá? Você não precisa proclamar isso, você não precisa dizer isso, divulgar isso. Porque dentro disso, dessa humildade em espírito que chora e é manso, existe a verdadeira felicidade. A pessoa é pobre de espírito, é humilde, dependente de Deus. Ela chora e ela é mansa, então ela tem essa recompensa da felicidade. Olha só, às vezes é por isso que o reino é de ponta cabeça, porque é totalmente fora dos padrões que a gente está acostumado, né? Deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque herdarão a terra. Olha a felicidade onde está. Está na esperança, está naquilo que está por vir. E Jesus já veio pela primeira vez, estabelecendo esse reino dentro de nós. A segunda vez, ele vai vir
para estabelecer isso numa nova cidade, né? Uma nova geografia que a gente nem imagina como vai ser. Mas a gente só vê, entende algumas visões que o apóstolo João, Daniel, teve, né? Amém, queridos? Então, nosso tempo já está por fim. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte das bem-aventuranças. Semana que vem, nós iremos retornar falando a respeito das outras bem-aventuranças. Não sei se a gente vai terminar na próxima semana ou vai precisar de outra ainda. Mas é importante a gente fazer com calma, pensando, refletindo em cada uma. Porque, para mim, tem sido de muita utilidade receber esse ensinamento aqui das bem-aventuranças, do Sermão do Monte. Tem muita coisa que Jesus quer acrescentar na sua vida. Então nós queremos viver isso. Então, para viver, não precisa fazer nada com pressa. Dentro do reino de Deus não é nada com pressa. Deixa as coisas fluírem. Deixa o Espírito Santo derramar o poder sobre a sua vida e essa capacitação para que você se torne cada vez mais uma pessoa humilde de espírito. Que o poder de Deus venha sobre nós para nos tornar pessoas arrependidas verdadeiramente, pessoas quebrantadas, que se rendem ao Senhor. E também pessoas que são mansas que estão sempre perto do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus, né? Quanta coisa boa. Depois você pega esse estudo, lê novamente, releia, medite naquilo que Deus tem para você. Amém, queridos? Louvado seja Deus, né? Vamos orar em nome de Jesus? Se você tem um pedido de oração, coloque aí. Vamos orar pela Ana, né? A Wanderleia precisou sair agora mesmo para poder estar lá cuidando dela. Mas o Senhor está no controle, estamos confiantes na mudança aí que Deus vai fazer. Amém, amados? Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, e que teu Espírito Santo nos traga essa capacitação para sermos pessoas humildes, pessoas que reconhecem a tua soberania, pessoas que dependem do Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser pessoas, ó Deus, que choram, que são arrependidas verdadeiramente, que serão consolados. E nós já fomos consolados por diversas vezes pelo Senhor. E reconhecemos isso, Deus, que o Senhor nos traga cada vez mais esse consolo para que a nossa mente seja renovada, o nosso espírito fortalecido diante da graça do Senhor. Ó Deus, também em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor nos traga essa mansidão, que nosso coração seja manso, Deus, que nosso coração possa ser manso e humilde para te obedecer aquilo que o Senhor tem. Oramos também, Senhor Deus, ó Jesus, pela vida do Antônio nesta hora, que o Senhor reverta essa situação em nome de Jesus. O Senhor tirou daquele quadro, Pai, que ele passou, o Senhor já tirou, Senhor Deus, daquela situação difícil. Oh, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor faça isso novamente. Tire ele, Senhor Deus, dessa situação. Oh, Deus amado, esse quadro clínico, Deus. Injete ali, Deus, a esperança. Declaramos o sangue de Cristo sobre a vida do Antônio, meu Deus. Que o Senhor fortaleça, Deus amado, o seu sistema imunológico, a sua consciência, Deus. Que levante daquele leito na autoridade do nome de Jesus. Também oramos pela vida da Ana, que o Senhor faça da mesma forma, Deus. Que o Pai amado, a vida dela seja tocada pelo teu poder, Deus. Que ela se levante, Senhor Deus, dessa prostração e que ela se levante, Deus, glorificando o Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Faz isso, Deus amado, sobre a vida deles, ó Deus, dessas pessoas nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus, feliz demais aqui por esse estudo. E nós vamos nessa direção para glorificar o nome do Senhor. Então, se a gente praticar aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando, a nossa vida será diferente, a nossa família será diferente,
e a igreja será diferente. Olha, preste bem atenção nisso. Vamos orar para que nós possamos fazer, como cristãos, obedecer tudo isso, essas bem-aventuranças que o Senhor Jesus está nos ensinando. Amém? Graça e paz, Deus abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus.